Marcelo, estamos com 10 minutos. Acho que já é legal a gente entrar nas perguntas aí, né? Legal, legal, gente. Vamos lá, tem muita coisa aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui desde o comecinho. Muita gente dizendo, eu ouvia muito a Rádio Cidade. A Sabrina Pinheiro. Boa noite, Milk. Venho através da Web Vintage Rádio, sou super fã de você. O Paulo Canosa, William Paulinho Leite, Sandrão e Marcelo Facundo, que momento. Deixa eu ver aqui. Aqui a Janis Haddad falando, tenho músicas gravadas em cassete que tocava na rádio. O Paulo Canosa ficava o dia todo esperando a Rádio Cidade tocar Queen para gravar em cassete. Ainda tenho as fitas com as músicas e as vinhetas da rádio. Você vê como é que era? Não era mesmo assim, manda aí, eu deixo aqui mandando um abraço para todo mundo que está aí vendo a gente e mandando. A Sabrina é grande fã lá da gente na rádio. Fazer meu rápido comercial aqui, eu estou todo dia na rádio Web Vintage, é uma rádio anos 80. A gente revive na rádio mais ou menos aquele esquema que era na rádio FM dos anos 80, e não só no esquema das músicas e tudo, mas a própria rádio é montada exatamente com um estúdio como se fosse na época dos anos 80, com os equipamentos originais, e cartucho, e fitas, e gravador de rolo, e coisa, e é tudo exatamente, tocar disco, tal, para tocar os LPs e tal. A rádio, não só a proposta dela musical é de tocar anos 80, como ela também tem essa esquema único, eu acho, no mundo de ser uma rádio, é a Disneylândia do radialista dos anos 80. Né? Você vai lá, a rádio é uma coisa assim fantástica para quem viveu essa época. Então, eu estou todos os dias lá, 2 da tarde, para não perder o costume, eu estou lá na Web Vintage. É fácil achar na web, tá? E quem quiser lembrar. A Sabrina, eu conheço de lá, é fã da gente, tem outros que estão sempre com a gente, mandando abraço e acompanhando as coisas que a gente faz. É muito legal, realmente, voltar a fazer isso como hobby quase hoje em dia, mas é super gostoso. E é através da web mesmo? Quem quiser procurar Web Vintage? Web Vintage Rádio, uma coisa só, .com. Legal. Eu acho até que tem também .com.br, deve ter os dois endereços. E do lado eu tenho uma outra radiozinha vintage, que é a Vintage 70, que é só música dos anos 70, onde toca muito Queen também, porque grandes sucessos que eles tiveram nos anos 70, né? Mas isso já é um gosto meu, coisa de velho. Que legal. O Paulo Canosa está falando aqui do seu irmão, Paulinho. Serginho Leite, saudades. Foi meu vizinho por décadas, fui a vários shows de humor dele. Grande artista também. Foi marcar, aqueles shows dele marcaram época em São Paulo. Quem viveu não esquece, era muito engraçado. Foi muito cedo, infelizmente, se foi muito cedo. Seu irmão faleceu em 2011, é isso? Você sabe que eu nem sei de cabeça, eu prefiro nem pensar muito nisso, então eu não sei. Eu sei que foi agora, foi em abril, e agora completou mais um aniversário da passagem dele, que eu, sinceramente, prefiro nem ter os detalhes na cabeça, porque para mim tá ainda na minha vida, entendeu? Faz parte da minha vida. Vamos lembrar das coisas boas. Eu lembro que eu estudava na PUC, eu até contei essa história, e aí o Serginho estava fazendo um show lá no Tuca, e no dia pegou fogo. Isso. O teatro Aí passou por uma reforma e tal, e ele voltou. E o cartaz dizia assim, não percam agora com seguro contra incêndio. Aquilo foi um baque, porque o show estava no auge quando o teatro pegou fogo. Foi um baque para ele muito sério, que a coisa estava indo de uma forma até talvez inesperadamente grande. O sucesso, o retorno do público era uma coisa fantástica, mas são as coisas, né, que acontecem. Tem aqui também o Valmar Domingues.
Paulinho. Boa noite, querido velho Milk. Um grande abraço aqui de Houston. Grande momento que eu tive o prazer de presenciar em 81. O Valmar é de São Paulo também, era fã da rádio, tudo, e gostava muito da gente, e de repente eu descubro que ele mora também aqui nos Estados Unidos. Está meio longe de mim, está lá em Houston, no Texas, mas a gente se encontra aí virtualmente pelas redes sociais e tal. Quem sabe um dia eu tenho chance de passar lá por Houston, que eu não conheço, gostaria de conhecer. Aí eu vou dar um abraço no Valmar. Que, aliás, tem uma liga de futebol de botão brasileiro lá em Houston. Brasileiro não é fácil, não. Brasileiro não é mole. Brasileiro não é fácil, não, né? E tem o Hudson, né? Você vai Isso, o Hudson está perguntando se o Paul Prenter, que era o agente do Fred Mercury, interferia muito durante a entrevista. Não, ele ficou num cantinho lá. Ele estava lá, mas ele ficou no cantinho e não se manifestou, não. Até porque ele viu que estava indo tudo bem, que o Fred estava tranquilo. Eu acho que ele deve ter até se surpreendido da maneira como a coisa foi tranquila, né? Ficou no cantinho dele, deve estar aparecendo até em alguma das fotos que tem por aí. Tem poucas fotos, naquela época, né? Não tinha essa facilidade de estar tirando foto e selfie, coisa. Até seria bom se fosse tipo hoje em dia, quem teria selfie com o Fred Mercury, teria um montão de coisas, mais do que a gente tem. A gente tem 2 ou 3 fotos, que era tudo o que havia na época, né? Paulinho, você assistiu o filme, o Bohemian Rhapsody? Assisti. Gostei. Tem algumas adaptações, algumas coisas na parte do Brasil. Foi meio que juntaram tudo o que aconteceu com eles no Brasil. Exato. Mas eu acho que foi um filme bastante interessante sobre a carreira deles. Eu acho que foi desse estilo de filme, eu acredito que foi um dos melhores até que foram feitos, né? E a interpretação também muito legal. Eu achei que pegou bem o espírito, né, do Freddie Mercury, embora seja difícil, porque ele era uma figura tão extraordinária que é um pouco complicado, mas foi muito legal. Tem 2 perguntas interessantes aqui, Paulo. A Sônia Borges, né, está perguntando, Paulo ou William, né, vocês chegaram a entrevistar ou falar com os outros, Roger, Brian, John, ou foi só o Fred? Foi só o Fred mesmo, né, Paulo? No caso da rádio, foi só o Fred. A gente tentou ver se mais alguém ia, mas eles estavam cansados e não sei o quê, acabaram pulando fora da coisa, e quem realmente era a estrela do conjunto era o Fred Mercury, então a coisa sobrou para ele, os outros não se manifestaram. A gente tentou, na sexta-feira, justamente quando estava passando o som e tal, a gente tentou fazer um contato ali com o pessoal, né, com os assistentes, para ver se dava um jeito de falar com alguém, mas não houve jeito, era difícil. A Luciana Machado está perguntando, pergunta ao Paulo, o Fred fez alguma pergunta sobre o Brasil, fora do ar? Lembra de algo interessante que não foi gravado? Teve alguma coisa que não foi para o ar, alguma coisa assim? Você lembra? Muito pouco, na verdade, não que eu lembre muito pouco, houve muito pouco fora do ar. Basicamente, a entrevista começou quase em seguida dele ter chegado na rádio, foi o tempo de dar uma apresentada ali no pessoal, aqui é o Paulinho que vai falar com você, fulano, Beltrano, sentou-se ali e a gente começou a entrevista praticamente em seguida, e no final, já viu, aí no final foi aquela confusão, todo mundo querendo foto, todo mundo querendo pelo menos apertar a mão dele e tal, e cumprimentar, pessoal do departamento comercial, pessoal do jornalismo, pessoal de todos os cantos da rádio apareceu querendo... Toda a cobrança, né? E aí não teve muito o que conversar, né? Eu procurando meu LP para ele autografar, não achei. A coisa bagunçou, não teve muito, infelizmente não teve chance quase da gente conversar fora do ar, que muitas vezes tem, né? Enquanto a gente está esperando para entrar no ar, a gente tem aquela chance de bater um papinho e tal, mas não, dessa vez foi tudo muito assim rápido, quer dizer, até, como eu falei, ele até ficou mais tempo dando a entrevista do que era combinado, então foi muito bom nesse ponto, mas... não houve essa possibilidade de uma comunicação fora do ar, que às vezes a pessoa conta algumas coisas diferentes, né? Ou pergunta algo, como ela falou, sobre o Brasil, tudo. Não tivemos essa chance. Bacana.
A mesma Sônia está perguntando, né, Marcelo? Pergunta se houve uma pré-combinação antes dos temas ou não. Foi livre ou você tinha alguma coisa combinada antes do que seria perguntar? Não, nada. Foi realmente a entrevista ali, foi o que eu queria Que legal. perguntar. Uma entrevista, uma pergunta ou duas, talvez, que o Carlos Tausi, que era o coordenador, fez também, da parte dele, e nada combinado, não teve nada, não pode perguntar sobre isso, não pode perguntar sobre aquilo, não houve nada disso, não. Foi bem livre. Muito bom, muito bacana. Deixa eu ver mais aqui, todo mundo... É o Paulo perguntando dos áudios da entrevista, os áudios que, inclusive, a gente passou aqui antes de iniciar a entrevista, foram passados aqui. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Bastante comentário. Facundo, vamos gravar e pôr aí. No Queen Online tem a entrevista do Paulinho com o Fred, tá? E aí a gente podia pôr as outras também, essas que eu achei hoje aí, né? Maravilha. A gente vai mandar para o Paulinho também, e aí a gente faz uma montagem aí para deixar disponível para os fãs aí. Excelente. Ótimo. É isso aí. Bom, o Paulinho tem muito comentário aqui, né? Realmente, assim, todo mundo agradecendo bastante aí, né? A entrevista, o pessoal dizendo aqui, falando do Paul Prenter, né? Dizendo, ó, cantinho insignificante que ele deveria ficar, lá o pessoal tem bastante. Mas muito, muito legal, muito bacana, que experiência fantástica. É isso aí, acho que tem mais algumas. Basicamente foram essas perguntas aí, tem muito comentário, muita coisa legal aqui que o pessoal tá. Depois você dá uma olhadinha aí, né? Como eu falei, agradeço todo mundo o interesse e legal saber que vocês estão acompanhando e tal, e que tanto tempo depois, 40 anos aí depois, a coisa ainda vive, né? E para a minha carreira, foi uma coisa sensacional dentro do rádio. Marcou até hoje, as pessoas lembram e perguntam, e foi muito bom mesmo. A gente vai falando, pintou mais uma perguntinha aqui. A Sônia também está perguntando, além do Fred Mercury, você entrevistou algum outro astro internacional, assim, que você lembre? Quem que você... Sim, muita gente. Antes do Freddie Mercury, eu já tinha tido chance de entrevistar vários artistas que vieram ao Brasil. Como a gente falou aqui no começo da live, naquela época nem sempre era o pessoal que estava no auge, um ou outro assim que apareceu. Eu me lembro, para quem é da época, eu entrevistei, por exemplo, o Rick Wakeman, que era do conjunto Yes. Que legal. E depois veio ao Brasil, já fazendo uma carreira solo. Eu entrevistei o Rick Wakeman comendo uma banana logo de manhã no hotel. Ele tinha acabado de levantar e ele perguntou se podia comer uma banana e tal, enquanto ele estava, era o café da manhã dele. Eu entrevistei, por exemplo, o Bill Haley, pioneiro do rock and roll, né? Bill Haley. Que legal. E tal. Eu fui o único que conseguiu, numa daquelas turnês que ele fez ao Brasil, provavelmente a última que ele fez, com muito esforço a gente conseguiu fazer uma entrevista com ele. Eu entrevistei a Olivia Newton-John 2 vezes, inclusive. Eu entrevistei o pessoal, várias pessoas que vieram para os vários festivais de rock do Brasil. Eu me lembro de ter entrevistado a Chris Hind, o pessoal dos Pretenders. Eu me lembro de ter entrevistado como chamava o pessoal do Supertramp. Eu entrevistei vários artistas internacionais assim que passaram pelo Brasil e alguns que a gente entrevistou pelo telefone. Teve os Carpenters, um pouco antes até da Karen Carpenter, infelizmente, falecer, e eles foram ao Brasil e eu tive a chance também de entrevistá-los já na Jovem Pan. E vários outros artistas, realmente a gente tinha isso. Entrevistei o Sting, por exemplo, quando o Police veio ao Brasil pela primeira vez, eu tenho até fotos, entrevista com o Sting, e vários outros. Foi realmente uma carreira interessante nesse ramo da entrevista. Como eu falava bem o inglês, e tinha essa facilidade de entrevistar, eu tive chance de fazer muita coisa nessa área.
Tem uma última perguntinha aqui, Vamos lá. Paulinho. A Luciana perguntando, o Fred quis fumar no estúdio? Você lembra disso, alguma coisa ou não? Naquele tempo a gente fumava no estúdio, mas eu não me lembro dele fumar gozado. Sinceramente, eu não me lembro da gente ter fumado naquele dia, não. Tinha muita gente no estúdio, ia ser uma coisa meio desagradável fumar ali. Eu não lembro. Naquela época ainda a gente podia fazer essas maluquices de fumar, tudo prejudicava todo o equipamento e tudo mais. Eram outras épocas, né? Tinha cinzeiro, algumas fotos você vai olhar, não essa aí especificamente, mas tem fotos do tempo da Rádio Cidade que você vê um baita cinzeiro ali na mesa. Nesse tempo se fumava no avião, né? Então. Fumava em qualquer canto.